Hoje falaremos sobre os efeitos a longo prazo da linfoplastia, entendendo a jornada da transformação. Olá, sou Juliana Moreira, médica ginecologista, pós-graduada em dermatologia e especialista íntima. A linfoplastia é uma cirurgia, e hoje em dia com a técnica mais moderna, a laser, da retirada do excesso de pele dos pequenos lábios vaginais. Porém, algumas mulheres às vezes confundem algumas áreas anatômicas. Na parte externa, a gente tem os grandes lábios vaginais. Na parte interna, os pequenos lábios vaginais. Aqui temos o nosso clitóris e recobrindo o clitóris a pele que se chama capuz do clitóris. Muitas mulheres possuem curiosidade sobre como seria o pós da cirurgia. Se tem muita dor ou desconforto, quanto tempo retorna para as atividades habituais, se ficaria uma cicatriz, se tem alteração da sensibilidade, se retornaria à vida sexual normalmente. Para maiores informações sobre a linfoplastia, já temos o vídeo. Mas hoje iremos falar sobre a jornada de transformação no corpo da mulher após essa cirurgia. Uma das dúvidas comuns aqui na clínica das pacientes que vão operar e as que já operaram é: doutora, essa cirurgia é para sempre? Eu teria que fazer novamente essa cirurgia? De modo geral, não precisaria repetir. Mas existem alguns cuidados que cada paciente pode ter ao longo da sua vida para preservar o resultado da cirurgia. Infelizmente, o cuidado mais comum que eu gostaria de alertar as mulheres é o uso de anabolizantes. Eu vejo uma crescente onda na internet, assim como tivemos uma crescente onda recente, que agora está diminuindo, de uso excessivo de preenchedores, principalmente faciais, causando uma desarmonização facial. E agora as pessoas estão retirando o excesso, optando por profissionais e técnicas mais naturais, como a gente priorizou sempre aqui na clínica. Outra tendência agora da busca do corpo ou do rosto ideal é o uso do anabolizante. Infelizmente, ele pode vir camuflado de outros nomes, como chip da beleza, implante apenas para controlar endometriose, implante apenas para tratamento pós-menopausa, mas infelizmente o tipo de hormônio e a quantidade de hormônio não está adequada. É importante que os profissionais tomem consciência sobre isso, que estão causando não apenas uma alteração estético-funcional da genitália feminina, mas também alguns riscos futuros como cânceres ginecológicos e problemas cardiovasculares como AVC ou risco de infarto. De coração, eu queria que cada mulher pensasse muito bem sobre as suas escolhas. Todas nós temos muitas vaidades e gostaríamos sim de ficar com o melhor rosto e o melhor corpo, mas procure profissionais que alinhem técnicas, tecnologias que sejam de uma maneira mais saudável para você chegar ao seu resultado. Os hormônios anabolizantes, ou seja, androgênicos, que podem provocar sintomas masculinizantes no corpo da mulher, podem causar desde acne, oleosidade, queda de cabelo, engrossamento da voz, quadralização do rosto, quadralização do quadril, dando um aspecto mais masculino. Junto com a hipertrofia muscular, muitas vezes a gente percebe vasos muito grossos e pronunciados numa pele muito fina. Além disso, o alargamento dos ombros. E existem ainda mais fatores que impactam na saúde da mulher. Mas voltando aqui para a linfoplastia, o que o anabolizante pode causar alterando o resultado? Ao término da cirurgia, sempre documentamos com fotos. E o que verificamos? Os tecidos uniformes, mais simétricos, com clitóris pequeno, dentro do capuz, grandes lábios com volume, a pele feminina da genitália fininha, com mais vício e delicada em relação à pele do homem, que geralmente é mais grossa e opaca. Com o uso do anabolizante, o que você poderia transformar? Esse clitóris crescer e, dependendo dos anos e da quantidade e o tipo de anabolizante, ele ter uma hipertrofia tão grande, ele pode aumentar de volume, ficar muito mais grosso, se esterilizar da pele do capuz, simulando muitas vezes um micropênis. Pode haver um pequeno crescimento dos pequenos lábios, o engrossamento dessa pele.
Os grandes lábios vaginais, que têm a mesma analogia do saco escrotal no homem, pode então sofrer uma perda do volume da gordura local, atrofiando os tecidos e causando um enrugamento, realmente parecendo uma região escrotal. Tudo isso é porque o hormônio masculino em excesso, ele não entende que é um corpo feminino, ele quer transformar para um corpo masculino. Inclusive, relembrando uma aula que eu fiz ano passado sobre o tema, pode também ter um aumento de pelos corporais e um engrossamento dos pelos, dificultando inclusive na depilação a laser ou resultados. Com o aumento da acne, mais cicatrizes, manchas e muitas vezes podem no futuro serem difíceis de retirar. Esse excesso de hormônios também pode predispor a manchas como melasma e ainda um melasma resistente aos tratamentos. Inicialmente, ele pode ter um aumento de libido, mas com o passar do tempo haverá uma queda importante da libido, ou seja, do desejo sexual. Perda de volume de mamas, inclusive estou vendo celebridades que estão utilizando e passam futuramente a fazer prótese de mamas devido a essa perda. Então, citando algumas substâncias para maior conhecimento que muitos profissionais e pacientes deveriam tomar um pouco mais de cuidado: a oxandrolona, estanozolol, metelonoma, decadurabolin, anadrol, nandrolona, metandriol, mesterolona, donazol, fluoxemetiltestosterona e metiltestosterona. Se você notar alguma dessas substâncias, é importante avaliar com mais cautela como seria seu uso. Então, recapitulando, a ninfoplastia, de modo geral, é uma cirurgia para ser definitiva, mas o uso de bomba dos anabolizantes seria uma causa importante para alterar o resultado. Mas teria algum outro fator que poderia influenciar e impactar um pouquinho nesse resultado? Sim, de uma maneira um pouco mais suave e gradual ao longo dos anos, nós sofremos envelhecimento em todo o nosso corpo, que vai ter ruguinhas, flacidez, manchinhas, e isso pode atingir a região íntima. Não que você vai ter novamente um crescimento dos pequenos lábios com o envelhecimento, até como ele era antes da cirurgia, mas pode ter milimetricamente um pouco de aumento, um pouco de flacidez e um leve escurecimento. Muitas vezes, lasers de manutenção, que seu médico irá propor qual o melhor protocolo, se anual ou a cada 2 anos, um laser leve, assim como a gente usa no rosto para manter o rejuvenescimento, também pode ser usado na região do capuz e dos pequenos lábios e assim manter o resultado. Outra dúvida e outro aspecto que eu percebo que as pacientes relatam com o passar dos anos, se houve um novo crescimento dos pequenos lábios, e eu, ao comparar com as fotos, percebo que estão no mesmo tamanho, é que os grandes lábios vaginais, que acomodam os pequenos centralmente, estavam recobrindo essas estruturas, podem, com o passar dos anos, envelhecer e perder volume, e com isso haver uma exposição maior dessa região e a paciente ter uma falsa impressão de aumento dos pequenos lábios. Então, o principal tratamento seria uma revolumização com ácido hialurônico, sempre com o mesmo cuidado que temos aqui na clínica no lado dermatológico facial. O uso dos preenchedores com cautela e com naturalidade, apenas para retornar ao que era antes, ressaltar algum ponto de beleza. Da mesma maneira na região íntima, além de a gente resgatar essa volumização, proteger a parte interna de infecções e de atrito dos pequenos lábios da entrada da vagina, damos um aspecto estético melhor e funcional também no sentido do amortecimento na hora das relações sexuais e no uso das roupas e atritos. Outra dúvida muito comum é se a gravidez poderia alterar o resultado da linfoplastia. Não. Ou não vai produzir nenhum efeito, ou apenas um efeito de flacidez leve, ou seja, como um envelhecimento de milímetros, em que pós-gestação a gente faz um laser de superfície, e com isso restaura a leve flacidez que pode ocorrer, mas não que ocorra um novo crescimento e um retorno ao tamanho anterior. Outro ponto importante é se houver alguma manipulação na região. Por exemplo, doenças como HPV, cisto de Bartholin ou novas cirurgias íntimas poderiam alterar a anatomia anterior e com isso causar alguma assimetria ou retração da pele que já foi operada. De muitas vezes você fazer novos tratamentos
ou com profissionais especializados, ou principalmente com o mesmo profissional. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.